Ainda esse denunciante traz a informação, nessa denúncia ao PT, de que há um conluio para a venda de uniforme na fundação. De que eu teria me envolvido com algumas empresas e teria criado facilidades para que as empresas que formam um cartel de venda de uniforme pudessem vender uniforme na fundação. Zé, vereadores, César, meu candidato a vice, minha esposa que está do meu lado, Chesco, a FDE nunca comprou uniforme. A FDE nunca comprou uniforme. E é isso que foi veiculado, evidentemente, vocês acompanharam na denúncia que consta na Isto É, levada por esse ex-funcionário dessa empresa, que perdeu 5 licitações, não ganhou nenhuma, que alega que há um cartel para fornecimento de mochila. A mochila é a venda mais barata do Brasil, e quando termina a licitação, o presidente ainda exige um desconto de 5 milhões de reais. É a mesma denúncia que traz a informação de que havia um cartel para venda também de uniforme, e nenhum uniforme foi comprado pela FDE nos últimos 2 anos, e também em tempos passados. E o Ministério Público, agora, faltando uma semana para a eleição, a partir de uma denúncia do PT na Assembleia Legislativa, se manifesta, chamando uma coletiva de imprensa, colocando ao lado dele uma suposta segunda testemunha que ele tem, que foi demitida da Fundação para o Desenvolvimento da Educação por justa causa, em decorrência de uma recomendação expressa da Corregedoria Geral do Estado por ato de corrupção. O ato de irregularidade dentro da Fundação, e que o Ministério Público sequer consulta a Corregedoria Geral do Estado e a Fundação, o ato praticado por ela foi gerir um contrato de prestação de serviço. Ela era gestora de um contrato de prestação de serviço como assessora de gabinete. Nesse contrato de prestação de serviço, ela contrata um marido, egresso do sistema penitenciário. O marido dela, ela o conhece na prisão, esse marido. Casa-se com ele, ninguém sabia disso, porque no casamento ele muda o nome, contrai o nome de casado, adota o sobrenome dela, abre mão do sobrenome de solteiro, não informa o RG e o CPF dele na contratação, que ela mesma faz na fundação como gestora no contrato de prestação de serviço. Ela é gestora desse contrato. Ela mesma esconde isso, esse fato. Ela nunca declarou esse fato de que o marido era egresso do sistema prisional, que tinha sido condenado por crimes contra o patrimônio, receptação, dentre outros crimes, a 12 anos e meio de cadeia. Foi lá dentro da cadeia que ela conhece o marido. Esse marido dela, assim que nós descobrimos, assim que o presidente descobriu que ele era egresso do sistema prisional, ele foi imediatamente mandado embora. O fato foi notificado à Corregedoria e ela foi recomendada a demissão dela por ato de nepotismo. Por incrível que pareça, uma pessoa condenada a 12 anos e meio de prisão e egressa do sistema prisional é testemunha nesse processo do Ministério Público, arrolado como testemunha no Ministério Público. E o Ministério Público, então, convoca uma imprensa, uma coletiva de imprensa, a uma semana da eleição, sem consultar a Fundação, não fez nenhuma consulta à Fundação, nenhuma consulta sobre a situação jurídica dessa testemunha, nenhuma consulta ao Tribunal de Contas do Estado sobre a aprovação do contrato. Há ainda 2 documentos que o Ministério Público arrola como fundamento para a sua acusação. Um primeiro documento já circulou na mão de grande parte da imprensa, é um documento sem credibilidade nenhuma, tanto é que a imprensa local já avaliou. Se trata de um e-mail do acusador para ele mesmo, ou seja, uma conversa interna do acusador para ele mesmo. Você já teve acesso a esse documento, outros de vocês, o Limão, que está aqui do Jornal Contato, teve acesso a esse documento. O Jornal Contato, inclusive, produziu matéria em maio desse ano sobre esse documento. Se trata de um e-mail do acusador, de um e-mail Yahoo do acusador, portanto, Djalma qualquer coisa, @Yahoo, para Djalma qualquer coisa, @Terra. Essa é uma mensagem dele para ele mesmo, que ele alega que é prova. E um segundo documento, que esse ele arrola recentemente, que é um suposto fax, que ele alega para o Ministério Público que foi enviado de dentro da fundação para a empresa onde ele trabalhava, e nesse fax existe uma cópia do edital de compra de mochila, mas prestem atenção, consta lá no documento
no inquérito civil que foi juntado nesse depoimento desse acusador. E nos depoimentos, aliás, e nos documentos enviados pelo PT. Não consta no fax número de origem e nem número de destino. O fax está em branco no que tange a identificação de origem e destino desse documento. Ele simplesmente alega ao Ministério Público que esse documento sai de dentro da fundação e foi enviado para a empresa onde ele trabalhava. Ele não traz o comprovante de envio nem de recebimento do fax, e no fax, que habitualmente, qualquer pessoa sabe disso, quando você faz uma fotocópia de fax, você tem lá em cima o número de onde saiu e o número de onde, para onde ele foi enviado, né? Send, normalmente, né? E tem o destino também do fax. Não existe essa identificação nesse fax. E mais um fato interessante. A única coisa que dá para se identificar nesse fax é a origem da máquina. O fax foi enviado de uma máquina HP, porque lá em cima tem escrito HP. Pois bem, pasmem os senhores, a Fundação para os Meios da Educação, por meio da sua gerência de patrimônio, Chesco, fez um levantamento em todo o patrimônio interno da Fundação para levantar se existe uma máquina de fax HP dentro da Fundação. Não existe nenhuma máquina de fax HP dentro da Fundação. Esse fax nunca poderia ter saído de dentro da Fundação para os Meios da Educação, como ele alega no depoimento dele para o Ministério Público e como ratifica o PT ao Ministério Público. Então, essas são as bases da denúncia. É importante frisar o seguinte: essa mochila comprada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação a R$ 6,50, essa é a mochila mais barata do Brasil. Ela é feita com lona de paraquedas, com um tecido chamado Hipstop. Essa mochila, comprada a R$ 6,50 pelo Estado, esse tamanho de mochila, esse formato de mochila, é adquirido pelo município de Guarulhos a um tecido inferior, chamado Nylon 600, por R$ 27. Essa mesma mochila, com um tecido inferior, chamado Nylon 600, comprada pelo município de Diadema, administrada pelo PT, de onde saiu as denúncias, é vendida para o município de Diadema a R$ 30. E essa mesma mochila, na cidade de São Bernardo do Campo, berço político do nosso adversário do PT aqui, terra do padrinho político dele, lá se compra a mochila a R$ 25. Portanto, pelo menos 3 vezes mais, aí sim, superfaturada, 3 vezes mais o preço que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação paga. Isso tudo que eu estou dizendo consta no edital de licitação e nos contratos firmados pelos municípios administrados pelo PT, que compram essa mochila a R$ 25, R$ 27 e R$ 30. E essa descrição do material, cuja mochila é adquirida pela FDE, consta também no edital, consta no contrato firmado, o preço consta no contrato firmado e consta, inclusive, na aprovação e na análise feita pelo Tribunal de Contas do Estado, quando julgou pela legalidade, pela licitude e pela economicidade do edital de compra de mochila. A partir daí, encaminha uma denúncia ao Poder Judiciário, denúncia da qual eu tomei conhecimento hoje de manhã. O Judiciário sequer despachou a inicial, mas ontem à noite, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal Vale e o PT de Taubaté já tinha acesso à petição inicial da denúncia. Eu, candidato a prefeito, acusado pelo Ministério Público, não tinha conhecimento dos termos da denúncia ontem. Tomei conhecimento porque fui consultado pelo Vale, pelo Jornal Vale. Meu pai, presidente e licenciado da Fundação para os Meios da Educação, soube da denúncia porque o Estado de São Paulo e a Folha lhe telefonaram no dia de ontem. E o PT ontem, no Sindicato dos Metalúrgicos, circulava entre eles cópia da denúncia. E nós não sabíamos da denúncia. E hoje de manhã, nosso advogado foi despachar com o juiz, para qual a denúncia foi distribuída, e ele declara ao nosso advogado: ainda não me chegou a petição inicial, não posso avaliar, não posso despachar a inicial, porque não me chegou. Mas por incrível que pareça, todos os veículos de imprensa, há uma semana da eleição,
e o PT na cidade de Taubaté, que hoje é o nosso principal candidato, sabia previamente dos termos dessa acusação. Então essa é a realidade dos fatos. É lamentável que nessa altura da eleição, com uma intenção de voto de quase 48%, nosso adversário do PT com uma intenção de voto de 15%, na iminência dessa eleição ser decidida no primeiro turno, é lamentável que uma denúncia do PT ao Ministério Público permita uma utilização política pelo PT de um fato que está mais do que comprovado não existiu, um fato que não se sustenta em prova e não se sustenta em argumento. É isso que eu queria dizer para vocês